Agora no Justiça Gaúcha vamos falar sobre prestações pecuniárias, aquelas resultantes de condenações por delitos pequenos em que o réu paga uma multa para se livrar do processo. O nosso convidado é o juiz Luciano Lozecan, juiz titular da VEPMA, Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas. E o juiz Luciano, quando exerceu a função de juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, entre 2010 e 2013, pela Resolução 154 do CNJ, sugeriu então que a verba oriunda das prestações pecuniárias fosse revertida para entidades sociais. Uma belíssima medida adotada, né, que todos nós, sem dúvida, agradecemos. Nós vamos então recebê-lo aqui no nosso programa e saber um pouco mais da aplicação dessas verbas aqui em Porto Alegre. Prazer em recebê-lo mais uma vez. Obrigado, Vera. Como estão sendo aplicadas, então, estas verbas oriundas dessas prestações pecuniárias? Na comarca de Porto Alegre, essas verbas são aplicadas em várias instituições de natureza social. São creches, escolas, são instituições também do Estado, como o PIUBUC, presídios, enfim, instituições de natureza social, delegacias de polícia, delegacia da mulher, Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, enfim, é uma série de instituições todas voltadas para um trabalho ou um caráter social. Não apenas da própria instituição, mas também que tem um trabalho voltado para o público em geral, né, que seja voltado para a população em geral. Uhum. Há critérios, né, para que essas entidades possam receber essa verba. Sim, obviamente, né? A primeira coisa é que ela se sujeita a um edital. Nós publicamos geralmente 2 editais por ano, né? E esses editais possuem um valor máximo de execução. Então, a instituição apresenta um projeto, esse projeto passa pela KPM, que nós chamamos, a Central de Atendimento Psicossocial Multidisciplinar, que são os assistentes sociais que verificam a viabilidade da execução desse projeto, passa pela anuência do órgão do Ministério Público, que atua junto à VAR, né? E depois, se esse projeto está bem fechadinho, está bem redondinho, nós autorizamos a sua execução e a liberação das verbas vai sendo feita em etapas. A idoneidade dessas instituições Exatamente. Também são muito levadas a sério, Exatamente. Não é? Tanto que essas instituições elas têm de ter a anuência, ou pelo menos uma certidão negativa por parte do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal. Elas não podem estar sob investigação do Ministério Público Estadual e Federal, porque se estão, né, elas já não se candidatam à percepção dessas prestações pecuniárias. E há um acompanhamento, digamos, para a construção, para o aumento da sede social. Os senhores acompanham se realmente essa verba está sendo aplicada para o fim proposto? Sim. Primeiro, no próprio projeto, a gente verifica a idoneidade desse projeto, né, Vera? E, obviamente, se esse projeto é idôneo, digamos que seja para instalação de computadores para a escola X, né? A gente verifica, analisa esse projeto. Durante a execução desse projeto, nós temos os comissários de vigilância que fazem a inspeção in loco e também o Ministério Público possui um setor de fiscalização e verifica se aquelas verbas foram efetivamente aplicadas naquele projeto. E a gente tem o cuidado de liberar essas verbas em etapas, né? Ela não é liberada de uma só vez. Os projetos, por exemplo, são de 30 ou 35 mil reais, a gente libera parcialmente esse valor à medida que vai executando o projeto. Claro, é um controle também. Um controle. Né? Quando é que foi realizado o último edital? O último edital foi aberto em dezembro, os projetos foram apresentados em fevereiro e agora as entidades estão recebendo, no início de junho, começaram a receber os valores, né? A gente fez toda a verificação e agora, no final do mês de junho, nós abrimos o segundo edital, já com valores um pouco maiores, valores de em torno de 35 mil reais por projeto. Olha, e como é que as entidades sociais, então, de Porto Alegre podem se cadastrar, enfim, podem se habilitar para participar desse edital? Esses editais são 2 editais, na verdade. Sim. Um primeiro para a habilitação da instituição. Essa instituição se habilita, esse edital é publicado no Diário da Justiça do Estado, Diário Eletrônico do Estado, mas não há problema, muita gente não lê o Diário Eletrônico, a gente sabe disso, né? E não há o problema de telefonar para a Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Porto Alegre, para o 3210 6500, ramal 1046. O senhor pode repetir? 3210 né, 6500, ramal 1046, e nós prestamos as informações necessárias para as instituições que quiserem se habilitar e, depois de habilitada, ela tem 30 dias para apresentar o seu projeto e esse projeto é submetido
a nosso corpo técnico de assistentes sociais, depois ao Ministério Público, para nós darmos o ok para, posteriormente, liberarmos o dinheiro para a execução do projeto em si. Tá certo. Bom, enquanto nós estamos conversando aqui, nós estamos ilustrando esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista, justamente com imagens destes projetos que conseguiram ser realizados graças a essa verba, né, que é tão importante que tenha esse destino. É uma coisa interessante, Vera, porque essa verba, ela decorre da prática do delito. Os juízes condenam as pessoas ao pagamento de 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 10 salários mínimos, 20 salários mínimos, que acaba retornando para a própria sociedade. Isso é muito interessante. E ela é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que retorna para a sociedade, esse sujeito que cumpre essa prestação pecuniária, ele se sente útil, né? Ou pelo menos a gente vê que é um sujeito que verifica para que o seu dinheiro está sendo, onde o seu dinheiro está sendo empregado. E por vezes é naquela própria vila, é na própria escola onde seu filho estuda, onde seu filho vai na creche, por exemplo, no Lar Santo Antônio dos Excepcionais, na casa do Menino Jesus de Praga. Que fazem, olha, um trabalho assim, ó, fantástico. Fantástico. A casa do Menino Jesus de Praga e o Lar Santo Antônio dos Excepcionais pôde, no último edital, comprar e renovar todos os lençóis das crianças que lá estão Como abrigadas. são bem cuidadas as crianças bem cuidadas, do lar? E sai com o logotipo da instituição. Então, eles adquiriram... E atendimento odontológico. Atendimento odontológico, atendimento psicológico para crianças estados vítimas. Vegetativos. Exatamente. Né? E para crianças, nós temos em algumas creches atendimento odontológico. Para crianças vítimas de violência doméstica e violência sexual, nós temos atendimento psicológico, instituições que trabalham com isso e fazem esse atendimento com a verba das prestações pecuniárias. O senhor falando nisso, eu lembrei também que o DECA, né, que é o Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, também pôde participar de um edital e conseguiu a liberação, então, de verbas para montagem de uma sala para depoimento especial? Isso. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, de longa data, o chamado depoimento especial, que é justamente destinado a revitimizar as crianças vítimas de abuso sexual, para que elas não sejam escutadas, né, ouvidas 3 ou 4 vezes sobre o mesmo fato. Que é um sofrimento. Né? É um sofrimento. Então, aquela ouvida daquela criança é feita de uma maneira toda especial, né? E agora o Departamento Estadual da Criança e do Adolescente nos solicitou e se habilitou a receber verbas para constituir uma sala para que eles ouçam essas crianças no âmbito da Delegacia Estadual da Criança e do Adolescente. Então, já receberam dos 30 mil que eles nos solicitaram, receberam uma parte, né, para o início da execução do projeto e logo mais vão estar recebendo a segunda parte. Uma vez credenciada e participando de algum edital, essa entidade social ela pode novamente ser beneficiada? Sim, ou não? Sim. Há um critério nesse sentido, não? Não, na verdade é por projeto. Na medida em que o projeto, a instituição é idônea e o projeto é idôneo, essa instituição pode permanentemente receber dinheiro. Então isso significa que uma instituição pode receber durante o ano, por exemplo, se recebeu no primeiro edital 30 mil, no segundo edital pode receber os 35 mil, totalizando 65 mil no ano. O que é muito importante, é uma verba significativa. Todas as instituições, a procura é muito grande, porque a escassez de recursos públicos para as instituições que desenvolvem algum trabalho de natureza social é muito grande. Então, a procura tem sido muito grande. Só para te dar uma ideia, nós tínhamos no edital de dezembro cerca de 20 instituições habilitadas. No edital anterior de dezembro, de agosto do ano passado, no de dezembro já foram 60. Agora, no edital de junho, provavelmente nós vamos ter 80, 90 instituições já se habilitando. Quantas poderão receber essa verba? Não há limite. Não há limite. Não há limite, né? Na medida em que o projeto seja idôneo e nós, claro, tenhamos recurso. E há verba para isso? Há verba. Só para te dar uma ideia, nós temos 2 contas onde ingressa o valor das prestações pecuniárias e é um ingresso mensal médio de R$50 mil mês. É bastante dinheiro. Qual vai ser a verba para esse próximo edital para cada empresa, para cada entidade? R$35 mil. 35 por mil projeto, reais. por projeto. Então, no final do mês de junho, nós vamos ter um novo edital. Então, 30 dias a instituição se habilita, ela tem 30 dias para se habilitar, e depois desses 30 dias habilitada, ela tem 30 dias para apresentar o seu projeto de execução. Tem esse telefone que eu acho que é importante nós repetirmos aqui, né, para que possam entrar em contato e não perder estes prazos que são fundamentais para o bom andamento dessas entidades que fazem trabalho sério, comprovadamente sério. É o 51, que é o Código de Área de Porto Alegre, 3210-6500 e o ramal 1046, é isso? Exatamente. Tá certo. Então, olha, é um prazer conversar. Quer colocar mais alguma coisa? Esquecemos de algum detalhe, por favor? Não, acho que é basicamente isso aí.
estimular as instituições Isso. a apresentarem os seus projetos é importante, né? Tem muitas instituições necessitando de dinheiro público, né? E esse é um numerário público e por isso a resolução 154 do CNJ procurou regulamentar da melhor maneira possível. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação mais uma agradeço. vez aqui no Justiça Gaúcha. Hoje nós conversamos então com o juiz Luciano Lozecan, juiz titular da VEPMA, Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas.